Olá a todos, meu nome é Igor Rodrigues e eu estou aqui para fazer a análise do livro Panorama da Semiótica, de Platão a Peirce, e eu vou estar abordando fatos que eu julguei interessante de cada capítulo e realizando uma crítica de forma geral ao livro. Bom, o primeiro capítulo ele fala sobre a origem e os precursores da semiótica. No livro ele diz que há duas linhas de pensamento, que é a Avant la Lettre e a semiótica em si. A Avant la Lettre tem os precursores que são os filósofos Platão e Aristóteles, e a semiótica em si tem os precursores que são John Locke e Johann Heinrich Lambert. A primeira parte que eu acho interessante desse capítulo é que ele liga a medicina à semiótica, falando que o ancestral mais antigo da semiótica é a medicina, no estudo diagnóstico dos signos da doença. Eles denominavam amnestésica, diagnóstica e prognóstica, que era justamente estudar o que o paciente já teve, o que o paciente tem e o que o paciente podia vir a ter de sintomas. Mas foi separado as áreas e hoje em dia é denominado a sintomatologia. A segunda parte desse capítulo fala sobre a história terminológica da semiótica, e nessa parte ainda há informações importantes, que são a diferença entre as duas terminações mais usadas pelos filósofos, que eram a semiótica e a semiologia. Eu vou ler aqui o que está escrito no livro. A semiótica passou a se tratar como uma ciência mais geral dos signos, e a semiologia passou a se referir aos signos humanos e culturais e textuais. Mas em 1969, essas terminações foram encerradas pela Associação Internacional de Semiótica, por iniciação de Roman Jakobson, que decidiu aceitar a semiótica como termo geral do território de investigações nas tradições de semiologia e da semiótica geral. O segundo capítulo ele fala um pouco sobre a história da semiótica e como ela se desenvolve na visão de cada filósofo. Eu achei essa parte do livro um pouco complicada de ler, porque havia muitas citações de vários autores e cada um pregava algo diferente, mas eu entendo que é necessário conhecer a história e como ela realmente se desenvolve como qualquer coisa. Mas o que me chamou a atenção foi uma parte do livro onde ele diz que a história da semiótica atinge seu apogeu com Aurélio Agostinho, e no momento que eu fiz a leitura sobre a parte dele, eu percebi que ela era bem mais fácil de você entender e bem mais compreensível em relação aos outros autores. Quando ele fala da diferença dos signos naturais e dos signos convencionais, da diferença entre coisa e signo, e ele ainda fala uma frase muito interessante, em que ele conclui que as coisas são conhecidas por meio dos signos. Outra explicação interessante do capítulo é de Ferdinand de Saussure, que ele dá para descrever a relação entre ideia e palavra, onde ele diz que há uma indissociável relação entre o anverso e o verso de uma folha. No anverso nós temos o significado e no verso nós temos o significante. E que não se pode separar o anverso e o verso da folha sem que se perca o conjunto. Outro filósofo importante foi Diderot, quando ele fala sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal, e ele diz que a linguagem dos gestos não é só mais expressiva, como também mais lógica do que a linguagem verbal. Ele diz que enquanto a linguagem verbal é unidimensional, a linguagem dos gestos ela é tridimensional, assim como a realidade do mundo. E eu acredito que esse tipo de pensamento ele é muito gratificante para os dias de hoje, até para incentivar as pessoas a estudar mais sobre isso e produzir mais conteúdo que ajude as pessoas que usam essa linguagem dos gestos, e para que ela continue facilitando a vida de quem tem problemas de se comunicar com as pessoas. Bom, no terceiro capítulo é falado sobre a semiótica universal de Peirce e toda a sua metodologia.
No começo é bem fácil de compreender a primeira parte, que fala sobre uma introdução mesmo, eu achei bem interessante. E o autor começa a colocar muitas definições e que vão se acumulando, e ele vai usando todas elas ao longo dos outros capítulos, e vai tornando a leitura muito complicada. E eu acabei julgando que esse livro não é mais para quem está iniciando semiótica. Eu acho que é mais para quem já tem um conhecimento entre básico e médio sobre o assunto. E um ponto positivo do capítulo foi que ele mostra uma tabela com as 10 principais classes que ele criou. E eu acho que se ele tivesse colocado no começo do capítulo, ficaria um pouco mais fácil de compreender. No capítulo, o autor fala que vai dar exemplos de aplicações da teoria Peirceana, e algo que me chamou a atenção nesse capítulo é que, mais uma vez, quando foi citado Ferdinand de Saussure, os exemplos que em relação a ele são muito fáceis de compreender. Ele diz que o signo linguístico é arbitrário e dá um exemplo de uma planta, que aqui é chamada árvore, nos Estados Unidos é chamada tree, e essa arbitrariedade continua. Mais um ponto positivo é que o autor usa uma obra, que é da Alice no País das Maravilhas, para poder falar sobre ela e dar exemplos, e eu acho isso um ponto positivo. Apesar de quem não ter lido não possa entender muito, mas ainda assim eu acho que é importante citar isso. O quinto capítulo ele fala sobre a conexão que há entre a cognição e a semiótica. E para resumir ele, eu escolhi duas frases que eu achei bem interessantes. As duas foram faladas pelo Peirce. A primeira delas é: as cognições são, consequentemente, nós na rede semiótica ilimitada que tem suas fundações no princípio de que todo pensamento é um signo que deve se dirigir a um outro, deve determinar um outro, visto que essa é a essência de um signo. Ou seja, o Peirce ele reforça a ideia de que o signo ele é infinito e sempre um signo vai se referenciar a um outro e nunca vai acabar o ciclo. E a segunda frase, que é a frase que fecha o capítulo, a natureza de um signo é como a da memória, que recebe as transmissões da memória passada e as transfere parte dela para a da memória futura. Ou seja, mais uma vez, essa ideia de infinidade. E agora eu queria falar um pouco sobre a conclusão que eu tive do livro. Bom, as duas primeiras partes, como eu tinha falado anteriormente, elas são mais fáceis de compreender, até porque eu acho que é o começo, é como se fosse a parte básica, mas só que depois, quando chega na parte dos princípios do Peirce, fica bem mais complicada quando ele explica sobre signos, quais signos, sim signos, e ele começa a misturar com outro. A leitura fica bem difícil e a conclusão que eu tenho é que o livro ele é um bom livro de consulta, só que não recomendo ele para iniciantes no assunto, e ele tem alguns problemas em explicar alguns conceitos. O autor acaba ligando muitas coisas e misturando tudo, o que dificulta muito a compreensão. Mais um ponto positivo do livro é que ele dá algumas explicações boas e que te deixam curioso e fazem você querer ler um pouco mais do livro.